Olá para todos. Hoje nós vamos falar sobre mais um pouco do Yagyu Shinkage-ryu, Yagyu Sekishusai, o lendário mestre do estilo, aluno de Kamizumi Senokami e famosíssimo no Japão por ter cortado uma rocha no meio, aí Toseki. E aqui nós vamos mostrar a rocha, é aqui em Nara, próximo à vila do Yagyu Sato. Tem essa coisa monumental aqui que diz a lenda, enquanto ele estava estudando com os kamis, ele cortou a rocha no meio com sua espada. Essa aqui é a vila ancestral dos Yagyu, até hoje existe no Japão, um lugar histórico, um dos dojos mais antigos de Kenjutsu e Kendo do Japão, né, da história. E aqui uma dramatização, né, no Sorekara Musashi, o mestre Yagyu e o famoso ensinamento da flor, o rigor do treinamento do Yagyu Ryu com seus filhos, netos. E Musashi esteve por lá, né, e comparou o corte dele com o corte do mestre de uma flor e viu que não era páreo para enfrentar Yagyu Sekishusai, um grande rei Ryosha, um praticante de estratégia. O Yagyu Shinkage é um estilo de Kenjutsu muito complexo e ele é praticado aqui no Brasil. Hiroshi Yagyu Sensei, descendente direto do Yagyu Jubei. E o nosso dojo mantém as tradições do Kashima e do Yagyu Shinkage-ryu, assim como do Enmei-ryu e de vários outros estilos, o Kage-ryu, enfim, Shinto-ryu. Então, Koryu Dojo, a excelência em Yagyu Shinkage-ryu, Kashima Chukoryu, vários estilos antigos são praticados. Bom, a habilidade com a espada, ela é necessária e se desenvolver com muita seriedade, porque a espada ela corta muito rápido e é muito fácil de cortar, decepar um membro, ou mesmo cortar um osso e assim por diante. Agora, claro, não é a espada, ela tem uma facilidade em cortar isso, mas não significa o espadachim. Uma espada japonesa, quando vocês observam aqui o Jason Sensei, por exemplo, fazendo Tamashigiri, ou em alguns vídeos que eu estou fazendo Tamashigiri, ou o Sensei Marcelo, nós temos nível de Wazamono. Então é muito treinamento, muita experiência, porque você pode empenar fácil a espada cortando palha com bambu. O katana ele é muito forte, a gente vai ver isso, mas ele também pode quebrar, ele pode fazer coisas incríveis. Então cortar não é fácil, a gente vai mostrar isso aqui agora. Muitas falhas, né, acontecem e se empena a espada, né? Muitas vezes o espadachim ele é muito altamente graduado, mas não está preparado. Então aqui a gente está vendo o James William Sensei, né, com essa câmera especial, a gente vendo como o katana corta. O James William Sensei é um dos maiores wazamonos do mundo, até com uma habilidade muito maior que muito japonês que tem por aí também, tá? Então treinamento muito difícil, muito severo, e se você não souber o que está fazendo, você pode danificar a espada irremediavelmente. Ora, o katana ele é indestrutível? Não, ele pode ser quebrado. Mike Sensei aqui demonstrando o Toshiwaza. E então, se você souber como atacar a espada, você pode quebrá-la facilmente, principalmente em algum ponto falho dela. Mas também a espada, se bem feita, ela vai resistir. A gente já viu, tem vários testes desses contra arma de fogo, contra ponto 50, enfim. Um katana muito bem feito pode resistir a 5 a 7 disparos de uma ponto 50. Claro que vai quebrar, né? Mas ele
ela continua funcional. Então, o teste de cortar-se um elmo, né, um kabuto forjado no meio, aqui Yasu Sensei, um grande mestre também da arte da espada europeu, mas treinou no Japão também, é sensacional. Se eu não me engano, ele é ucraniano, uma coisa assim. E é fenomenal, é um espadachim de altíssimo nível, um grande colecionador também. Então, demonstrando que é possível cortar também um kabuto no meio. E aí, será que é possível cortar uma pedra? E é isso. Então, a lenda do Yagyu Sekishusai não é pura lenda.